E aí, gente, tudo bem? Quero começar hoje falando algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui num culto e eu tava me sentindo muito pesada, muito sobrecarregada com algo que estava acontecendo. E enquanto que tava tocando uma música sobre o quanto que o Senhor nos conhece, eu senti muito forte o Senhor falando comigo que eu era para deixar as ofensas aos pés de Jesus, diante do altar dele. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. 1 Pedro 3:9. Diz assim: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, eu queria falar um pouquinho que é sobre quando alguém faz algo na maldade, né, que tem alguma ofensa que fala um insulto, né, quando alguém fala algo negativo da gente, às vezes inventando, às vezes distorcendo algo. O que eu queria frisar aqui bastante é que nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. E às vezes, diante de alguma situação, né, de alguém falando alguma coisa ruim, inventando alguma coisa da gente, a primeira reação nossa às vezes é até querer retribuir ou até sair falando que a pessoa fez isso. Mas o que eu quero deixar claro hoje pra você, eu quero que você entenda melhor, é que quando a gente paga o mal com o mal, na verdade é o mal que tá vencendo. E isso é o que está escrito lá em Romanos 12:21, que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E logo antes, se a gente for ver no versículo 19, fala: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente consegue entender com isso que se a gente retribui o mal que alguém faz a nós com o mal, quem vai estar ganhando vai ser as trevas, vai ser o mal. Então a gente precisa entender que nós vamos ser recompensados pelo que nós fazemos e que nós temos a responsabilidade, quando a gente se chama de cristão, de ser imitador de Cristo. E a gente vê muito claro pela Bíblia que Jesus ele não retribuía o mal. Com todas as pessoas que agiram de maneira ruim com ele, na maldade, né, de diversas formas, Jesus não retribuía, porque a gente está aqui para manifestar e mostrar quem Deus é. O Senhor é bom, Ele é a própria bondade. Se a gente também tem essa sede de justiça, né, que eu particularmente também não gosto, né? Às vezes eu olho alguma coisa e eu peço justiça para Deus, porque eu também às vezes tenho esse temperamento um pouco colérico de achar injusto, né? Aos nossos olhos é injusto alguém que tá fazendo mal, ela tem que receber aquilo de volta. Mas na verdade essa justiça cabe ao Senhor. E essa pessoa, além de ter que prestar contas diante de Deus um dia que Deus vai pedir contas de todas as nossas palavras, não só das nossas ações, mas de todas as nossas palavras, essa pessoa também ela vai estar plantando e ela vai colher também. E entender isso faz com que a gente descanse no Senhor e que a gente consiga ter esse discernimento de não focar naquilo realmente que está acontecendo, que é ruim, é desconfortável para nós lidarmos com isso. Mas que a gente não fique focando só nisso, porque senão a gente vai querer fazer justiça com nossas próprias mãos, mas que a gente abra os nossos olhos para ver o todo, para a gente ter a direção da palavra para obedecer ao Senhor. Eu vou colher o que eu estou plantando, você vai colher o que você plantar, então que a gente possa estar plantando coisas boas, independente do que as outras pessoas estão decidindo fazer com a vida delas. O que eu queria ressaltar aqui também, eu já ouvi de uma pessoa, desculpe o palavreado, né, mas o que a pessoa usou é: mas tu não é trouxa de deixar quieto a pessoa que te falou alguma coisa, a pessoa que te xingou, a pessoa que te tratou mal. Na verdade, esse é um pensamento do mundo. Se a gente for olhar pela palavra, nós somos pessoas, nós somos filhos de Deus e nós precisamos manifestar as virtudes de Deus. Não adianta a gente dizer que a gente é como Cristo se a gente age da mesma maneira. E com isso a gente consegue entender, é o Senhor que vai fazer a justiça. A gente não precisa retribuir com o mal. No final do texto, né, de 1 Pedro 3:9, fala: ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, quem vai receber bênção? Quem vai ser abençoado se tratar com bondade as pessoas, vai ser quem tá fazendo isso, quem tá tendo esse tipo de comportamento, que é para isso que o Senhor nos chamou. Então, se você tava até agora com essa ideia também, né, que às vezes são ideias do mundo
que às vezes a gente tem dificuldade de entender e de deixar, mas eu quero te ajudar a entender que você não vai estar sendo trouxa, né? Desculpa pela palavra, mas como eu ouvi, se a gente pagar o mal com o bem. Na verdade, errada é a outra pessoa que está agindo assim, e nós vamos ser recompensados pelo que nós fazemos, nós vamos ser abençoados por Deus quando nós tivermos uma postura assim. Então eu queria te lembrar, né, se você tá de certa forma talvez ferido, assim como aconteceu comigo naquele dia, o Senhor curou o meu coração daquilo. E às vezes são pessoas que a gente gostaria de considerar, mas infelizmente não é o Senhor falando através daquelas pessoas. Então, que a gente possa se achegar a Deus. Se você está se sentindo talvez um pouco como eu estava me sentindo aquele dia, um pouco pesada e carregando aquilo comigo, me sentindo culpada, coloque aos pés de Jesus, que Ele cure o seu coração, abre o seu coração, deposita tudo sobre Ele e deixa as ofensas para o Senhor resolver. A nossa vida, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente entrega toda a nossa vida. Isso significa a nossa reputação, isso significa a imagem que talvez as pessoas tenham de nós, a gente precisa deixar isso aos pés do Senhor. A gente não está aqui mais para ficar buscando uma imagem diante das pessoas que seja meramente moral, com alguma moral, com ética, mas deixar toda a nossa vida aos pés do Senhor. E Ele vai abençoar a nossa vida e Ele vai nos mostrar como Ele nos vê. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Se alguém tem levantado alguma coisa de confusão, não é do Senhor. Então que a gente possa ter esse discernimento e que a gente possa deixar aos pés do Senhor todas essas coisas, todas as ofensas, todos os insultos, todas as maldades, e que Ele cure nosso coração para que a gente consiga prosseguir fazendo bem, independente do que os outros estão escolhendo fazer com a vida delas. Então, eu espero que tenha te abençoado e até o próximo vídeo.